como, como Deus foi se revelando, né, na sua vida, a partir daquele momento em que você decidiu, como você foi sentindo que você estava no caminho certo, os obstáculos, aquela vontade de aprender, como isso foi se revelando? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito intensa. Existem pessoas que se convertem aos poucos, né? Vão sendo Eu não. Eu naquele dia eu voltei para casa, eu fui uma outra pessoa. Eu, eu amo Apocalipse, é o meu tema do coração. No acampamento, o tema era Apocalipse agora. Então imagina Olha, um jovem de 19 anos que nunca ouviu falar daquilo voltar pregando o evangelho em Apocalipse. Eu ganhei 4 amigos no mesmo dia. No primeiro dia que eu encontrei com eles. 2 deles hoje são pastores. Quer dizer, Deus me usou por misericórdia, né? Eu não sabia nada daquilo, mas eu fui estudar. Eu sempre busquei muito a Deus. Eu ia para as vigílias, eu ia para tudo quanto é culto que tinha. Eu simplesmente cortei as amizades que não quiseram seguir comigo. Eu preguei para todo mundo. Até a menina que eu namorava 3 anos e meio. Eu amava ela. Só que eu a levava para a igreja e eu assim, explodindo por dentro, entendeu? Querendo adorar. Eu olhava para o lado e ela com uma cara de múmia. não sentia, né? Ela não se envolvia. E tinha outro detalhe também, porque a gente era jovem do mundo, a gente tinha relação. Só que no dia que eu me converti, eu falei, acabou, agora só com quem eu me casar. E ela não admitia isso. Como assim? O que tem a ver, né? Não é simples você explicar para uma pessoa que a vida inteira teve uma outra cabeça Sim. de que você estava se guardando para Deus. Sim, sim. E um dia eu chamei um amigo meu, Marcelo Carvalho de Melo, meu melhor amigo. Ele não era convertido, não se converteu, mas eu falei, eu preciso falar com alguém. E eu falei, olha, eu amo, não vou dizer o nome dela, porque talvez ela vá assistir, né? Mas eu não posso me casar com uma pessoa que não ame o meu Deus do jeito que eu amo. E ele falou, olha, você é uma outra pessoa, segue adiante. Ela vai sofrer, mas ela vai entender mais para frente. E eu terminei com ela. E nesse tempo eu comecei a buscar a Deus. Eu era um jovem bonito. Hoje eu sou gordo, careca. Não, mas eu era cabeludo, era musical, tocava. Então, onde eu ia, as meninas se interessavam. E eu não queria namorar com ninguém. Até o dia que eu conheci a Lília. Aí eu sabia que era ela. E em 1 ano e 2 meses nós namoramos, noivamos e casamos. Vocês se conheceram onde? Nós nos conhecemos porque depois que eu me converti nesse acampamento numa equipe musical. E eu, logo de cara, eu tinha sido de Vencedores por Cristo, mas Vencedores era uma equipe sazonal. Uma vez por ano saía, a gente gravava discos e tal, mas eu passei a fazer parte dessa equipe que se encontrava todo final de semana, sábado, para orar, buscar Deus. No domingo a gente ia se apresentar nas cidades. Já pregando? Nesse momento eu não pregava, eu era o músico, né? Sim. Eu fazia os arranjos, ensinava o grupo e eles eram maduros e me ensinavam a Bíblia, né? E nós fomos uma cidade de Viradouro, num final de semana que foi no dia 2 de abril de 1982. Portanto, eu tinha 1 ano de convertido. Sim. E era aniversário do irmão dela, o Cássio, nesse dia. E nós nos encontramos jogando bola e ele nos convidou. E eu fui lá, eles me apresentaram, tudo. Mas no domingo à noite, na hora do culto, o nosso líder falou sobre jovens. Ele falou, se você gostaria de encontrar alguém, vem aqui à frente, que eu vou orar por você. E foram uns 50 jovens lá na frente. Estava eu e a Lília também. A partir daí, Deus começou a nos juntar. Porque na semana seguinte, eu estava em São Paulo, numa outra igreja. Ela foi com o irmão dela para nos ver. Na volta, eu peguei carona com eles porque o meu carro estava na casa do líder. A gente ia cada um com o seu carro para o líder. De lá a gente ia com uma van para a igreja, ensaiando e tudo. Então eles nos levaram. E a gente começou a conversar e a partir daí nunca mais desgrudamos, né?
Até que no dia 29 de dezembro de 83 nós nos casamos. E eu sou apaixonado pela Lília até hoje, ela é o amor da minha vida. É uma companheira, uma mulher extraordinária. Sim, mas a tua pergunta, como que eu fui crescendo? Sim. Muito fogo, muita paixão. Estudando a Bíblia que nem... Eu no primeiro ano acho que eu li a Bíblia umas 5 vezes. Lendo. Para você ter uma ideia, Karina, eu me converti em fevereiro de 83. Em fevereiro de 81, desculpa, casei em 83. Fevereiro de 81. Fevereiro de 82, no mesmo acampamento, eu fui o preletor. Porque eu já tinha lido a Bíblia, lido teologia, eu já tinha devorado tanta coisa que eles falaram, não, você tem muito conhecimento. Era uma loucura, mas eu fui. Você sempre teve essa facilidade de memorizar? Sempre. É uma coisa que... Assim, eu ouço uma vez um documentário, a Lília brinca comigo, fala, você é uma esponja. Eu lembro datas, lugares, tudo. Então eu leio muito, né? E para entender a palavra também foi desde o princípio? Então. Porque muita gente né, tem dificuldade de entender as escrituras, As escrituras, elas... é óbvio que precisa de um discernimento que vem de Deus, mas precisa de estudo mais sistematizado também. Porque você vai ler uma carta, por exemplo, do Novo Testamento. Você tem que saber para quem ela foi escrita, você tem que saber qual era a circunstância da época, qual foi o motivo para o apóstolo escrever, entendeu? Quando você estuda o contexto histórico e depois você vai estudar o contexto imediato, anterior, posterior, aí você tem técnicas para entender. Só que eu não só lia a Bíblia, como eu lia também os livros, métodos de estudo bíblico. Eu lia, entendeu? E eu sempre fui autodidata. Eu falo várias línguas. Eu falo inglês, falo italiano, falo francês. Não falo grego, porque o grego que eu estudei é morto, né? O grego koiné. Leio o hebraico do Velho Testamento, porque eu adoro estudar línguas. Mas eu nunca fui para a escola. Eu sempre fui um cara autodidata. Eu sempre digo, né? Quando eu estou estudando uma coisa, eu fico tão obstinado com aquilo que até as pessoas na minha casa acabam aprendendo. A Lília fala comigo em português, eu respondi em inglês. Depois eu respondi em francês. Depois a Lília conhece um pouco todas as línguas. Até os meus sobrinhos, quando eu estava estudando hebraico, eu fazia competição para quem decorava vocabulário hebraico. Eles lembram até hoje disso aí. Eu sempre fui muito estudioso e ainda hoje eu estudo muito. Eu leio no mínimo 2 livros por semana. E como dá tempo de fazer tudo ainda? Tudo. Dormindo pouco. Porque você grava sempre para o YouTube, para o Instagram. Eu acho que um canal super ativo, eu acompanho ele diariamente. Nunca tem um dia sem conteúdo.